Tudo certo aí, apareceu? Tudo certo. Tá. Acho que vamos dar 2 minutinhos só, eu bem metódica, só para fechar às 8h15, às 18h15, e aí a gente inicia. Eu só agora estou aqui sem ver vocês, tá? Mas daí vocês vão Qualquer coisa eu te falo, Isso. tá? Bom, pessoal, vamos iniciando. O pessoal que for entrando bem tranquilo, vai seguindo, né, de onde estivermos. Uma boa tarde, uma boa noite para quem está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos a essa noite para compartilhar um pouquinho desse nosso trabalho, né, desses desafios e de tudo que tenha a ver com os processos de leitura, de ensino-aprendizagem, pensados naquele momento, né, pandêmico, e que todos nós que somos professores entendemos bem como foi e tudo que veio com isto, né? E a partir disto que surgiu então esse curso, essas pesquisas e o pensar sobre essas práticas, né? Mas então essa noite nós vamos tratar sobre o curso, né, integrando a pesquisa em leituras, práticas educacionais em contexto de ensino remoto e ou híbrido, né, que foi a situação que nós vivenciamos agora nesses últimos anos. A professora doutora Rosângela Gabriel, que é a nossa coordenadora do projeto, está à frente, né, deste curso. Eu sou, então, a Aline Kerber, muito prazer a todos. Vou começar, então, essa nossa fala apresentando um pouquinho de nós e depois eu vou querer saber um pouquinho de vocês também. Nós somos, então, alunos do programa de pós-graduação em Letras da Unisc, aqui do Rio Grande do Sul. O nosso grupo, então, nós vamos fazer uma fala voltado à etapa do 4º ao 6º ano do ensino fundamental, um recorte bastante curioso, né, porque nós pegamos o final dos anos iniciais e o início dos anos finais. É realmente bastante curioso como ficou. Eu sempre digo, eu caí nesse grupo porque tinha que ser divertido, né? E é um momento bastante interessante de se falar na educação, por ser um momento de transição, a gente vai explanar isso mais para frente. Mas então, só para, né, deixar claro que esta é a etapa da qual a gente vai trazer as propostas para vocês. Mas claro que, né, professor que é professor sabe que muitas vezes propostas direcionadas a uma determinada etapa podem ser transformadas, podem ser adaptadas para outras etapas de ensino que podem ter tanto sucesso quanto, né? Então, sejam todos muito bem-vindos
E, como eu disse antes, agora a gente vai falar um pouquinho de quem somos nós, né? Quem somos nós? Eu, então, sou a Proferine Kerber, eu sou mestranda do PPGL, né? Como eu disse antes, do Programa de Pós-Graduação em Letras. Eu sou de Montenegro, Rio Grande do Sul, né? Nós temos outros colegas que participam deste grupo. Vou chamar, então, a Jureine, que é lá da Colômbia, para se apresentar. Juri. Boa tarde. ¿Você escucha? Sim. Ah, sí. Boa tarde, mucho gusto conocerlos a todos. Fala um pouquinho de ti, Juri. Sim. Ok, bueno, soy da Colômbia, eu sou professora aqui também, trabalho alguns temas que têm que ver com a consciência fonológica, com comportamentos leitores, e no espaço da professora Rosângela pudimos encontrar aprendizagem também, ou uma maneira de melhorar algumas coisas que se foram apresentando durante a pandemia. Estoy muy contenta de poder acompañaros en este espacio y también de aprender muito. Isso, pensem, né, gente? Nós temos uma colega lá da Colômbia aqui conversando conosco. Obrigada, Juri. Depois eu te chamo de novo. Hoje não está aqui conosco, mas no próximo encontro vocês vão conhecer o Walter, que é da Bahia, que é a nossa colega também deste grupo, e a Angele, que também é aqui do Rio Grande do Sul, essa não é de tão longe, que é a nossa colega como aluna especial do mestrado, né, aluna PEC. Provavelmente na próxima noite que nós formos nos reencontrar, eles poderão se apresentar para vocês. Mas agora eu peço, então, porque afinal somos um grupo, né, e este grupo não somos só nós quatro, né? Eu vou pedir também que a Sabrine se apresente para o grupo e depois da Sabrine que vocês abram seus microfones, suas câmeras e possam se apresentar falando um pouquinho de quem são, de onde estão falando, para que nós possamos conhecer melhor esse nosso grupo tão bacana que está aqui hoje de noite. Sabrine, contigo? Hello, I am Sabrine. Não, tô brincando, tá? Não quis dar sustos em vocês, né? Não, eu sou do Brasil mesmo, eu sou gaúcha, eu sou parte do programa de pós-graduação em letras aqui da Unisc, faço meu pós-doutorado aqui com a professora Rosângela Gabriel, né? E eu sou meio do mundo, assim, eu nasci no sul do estado, morei no norte do estado, atualmente moro metade da minha semana em Porto Alegre, que é a capital, e metade da semana em Santa Cruz, dentro da universidade praticamente. E minha formação é em letras, né? Tive algumas experiências, né, de sala de aula, de ensino fundamental, ensino médio, técnico, superior, especialização, passei pelo mestrado, passei pelo doutorado e estou aqui desde 2019, né? Já são 3 anos aí de pós-doutorado. Muito felizes, tá? Apesar da pandemia, enfim, da gente ter ficado um tempo distante, mas muito felizes. E estou muito feliz de dividir esse tempo e esse momento, né, com vocês, e vocês podem ter certeza que eu aprendo diariamente, né? Especialmente com as experiências dos outros, né? E brinco muito com a Juri que não hablo nada de espanhol, então, né, vocês vão ver essas brincadeiras assim, eu falo uma língua estrangeira, enfim, não, né, eu não falo espanhol, eu falo só inglês. E é isso, gente, né, eu fiz toda a minha formação em letras e queria saber um pouquinho de vocês, né, vou deixar o espaço para os primeiros corajosos, né? O pessoal está com a câmera aberta, já são corajosos, né? Então, fiquem à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de vocês. Vou eu, então. Boa noite a todos, eu sou o Douglas, sou doutorando aqui na Unisc, no PPGL, na turma de 2022. Moro em Santa Maria,
Também vivo na estrada com a professora Sabrini. Moro em Santa Maria, dou aula em Júlio de Castilhos. E nas sextas-feiras eu venho para Santa Cruz para fazer o doutorado. Sou professor de português, formado em letras pelo FSM, tenho mestrado também. E agradeço por esse momento e é muito bom estar fazendo parte do grupo com vocês. Boa noite. Então, sou a Andresa. Eu estou me sentindo um pouquinho tímida, porque, na verdade, né, eu acabei de me formar em letras agora em março, né? Então, assim, estou aqui no meio de um grupo repleto de mestres, doutores, pós-doutores, não é mesmo? Então, assim, eu estou começando a minha carreira agora. Atualmente, estou professora da educação infantil, mas já que me formei, estou trabalhando no programa bilíngue na educação infantil, sou formada em letras, né? Mas me formei em letras e tenho a intenção de trabalhar com essa faixa etária do ensino fundamental 2 também, assim como o Douglas fez essa confusão do ensino, também estou acostumada com essa divisão do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º, mas é a faixa a faixa etária que eu gostaria de trabalhar no futuro, então por isso que estou aqui neste grupo. Espero colher alguns frutos aqui hoje. Você é de onde, Andresa? Eu sou de Santa Cruz, Estou em Santa Cruz e estou em Santa Cruz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é de praxe, eu falo sempre depois da Andresa ou ela depois de mim, porque a gente é uma dupla, a gente faz muita coisa juntos. Eu sou formado em letras desde o ano passado, na verdade amanhã faz um ano que eu me formei. Gosto muito do que a Unisc faz nesses parâmetros com a comunidade, assim como o PPGL, de oferecer esses cursos e essa formação continuada para os professores aqui da região, e também pensando na possibilidade online para o Brasil todo. Eu atuo no currículo bilíngue do Colégio Mauá desde 2020. Já tive atuação na educação infantil, níveis 3, 4 e 5, e também agora tenho atuando nos anos iniciais, de 1º a 3º ano, e também leciono aulas de língua inglesa, com foco no idioma, para 4º e 5º anos. Acredito que eu vou tirar bons frutos daqui, porque também quero continuar trabalhando com o currículo bilíngue. Faço um curso e também me inscrevi numa pós da educação bilíngue e cognição, então eu penso em unir a maior alicerce possível para pensar em sala de aula, que tenha esse contexto o mais complexo possível para sala de aula bilíngue de língua inglesa, porque é o que eu amo fazer. Então, agradeço muito a oportunidade também. É incrível estar aqui. Só eu vou te perguntar teu nome. Alisson. Ah, tá. Desculpa. Não, capaz. É que eu não enxergo vocês, então... É verdade. Me desculpa, é que aparece aqui embaixo, mas tu não tá enxergando. Meu nome é Alisson. Sabrini, tu me ensina... Eu vou te interromper um pouquinho. A Marli, ela está assistindo 2 oficinas ao mesmo tempo. Então, provavelmente... mas ela está aqui, quando eu falei o nome dela. Marli, te apresenta, Marli. Eu só não vou abrir a câmera porque eu estou num outro, também o outro está junto aqui, tá? Eu sou Marli Silveira, eu faço pós-doc no programa de letras da Unisc. Eu sou da filosofia, também dou aulas, né, de filosofia. Enfim, é isso, acho que é isso. Ok. Sabrini, nós temos mais alguém? Não, só o meu dublê ali. Tá. Eu vi vocês falando sobre as suas formações, eu acabei me atendo só à minha atual, tá? Então, só para... principalmente para a Andresa, tá, Andresa? Eu sou prof de educação infantil atualmente. Então, estamos juntos. Parabéns pela tua formatura, inclusive. Só para dar pincelada da minha formação, tá, gente? A minha formação ela é bastante curiosa, eu gosto de usar esse termo.
eu sou formada inicialmente, né, em educação física há mais tempo, depois em pedagogia, tive uma boa caminhada assim com especializações na área da educação, né? Atuei como supervisora, professora, gestora da educação básica. Atualmente estou na educação básica, sou prof de jardim, né? E gestora. E os ventos me trouxeram para o mestrado em letras, que foi um grande desafio, está sendo, sempre é, mas está sendo maravilhoso. Como vocês disseram, estou colhendo muitos frutos, né, desse grande desafio para onde a vida me encaminhou. Então, né, eu gosto de brincar com a minha formação, porque é aquela formação que não foi quadradinha, né, não foi retilínea. A minha vida ela é assim, eu vou abraçando as oportunidades que a vida me traz e vou vendo no que isso me leva. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas antes de seguirmos de fato, eu só queria fazer um parâmetro de... Nós aqui somos todos próximos, né? Aqui eu deixei Santa Cruz, né, sinalizada. Vocês estão vendo aqui, né, a minha tela do Maps, ok? Sim? Sim, estamos vendo. Sim. Casualmente aqui no nosso grupo nós temos, né, a maioria é daqui. O que vai diferenciar, claro, né? Vamos lá. É o Douglas, que é de Santa Maria, né, Douglas, isso? Isso. Um lugar que eu quero conhecer ainda, já ouvi falar coisas tão lindas de lá. É muito bom lá. E trabalha em Júlio de Castilhos. Gente, onde é isso? Estuda em Santa Cruz. Fica mais longe ainda. Faz uma rota. Faz uma rota. Como assim? Peraí. Cadê Santa Maria? Não é próximo. Roda bastante. Parabéns. Uhum. Não, assim, enfim, né? A gente que tem a vida na estrada, assim. Mas a gente conhece muita coisa bacana, né? Muitos locais diferentes. Sim. É uma coisa muito... É muito rico isso, né? Nós não temos o Walter aqui conosco, mas, né? Nós temos o nosso colega que é lá da Bahia, que é o Walter Monteiro. E, na verdade, eu vou dizer para vocês mais, tá? O Walter hoje não está aqui conosco, porque ele está em... Eu vou botar aqui, tá? Olha onde ele está. Ele está um pouco mais longe do que ele já estava. Ele está lá em Roraima, foi, né, chamado num concurso, enfim. Então, atualmente, a localização do nosso colega Walter é esta, né? Ele já não estava longe o suficiente ali na Bahia, né? Ele subiu um pouquinho mais. E aí, claro, a gente chega na Juri, né, Juri? Você está aqui do lado. Tu não tá cerquita. Lindo, né? Assim, muito lindo. Que é a nossa colega colombiana. A Juri está preocupada que nós estamos com frio, né? Que quando Sim. ela vier para cá, ela vai sentir frio, né? Quantos graus está aí hoje, Juri? Hoje estamos a... Já te digo. Estamos a... 27 graus. Agora, esse horário, né? Uhum. Aqui, hoje de manhã, na minha cidade, eu sou de Montenegro, amanheceu com a sensação térmica de 1 grau, né? Então, o fato da Juri estar tão pertinho, assim, de nós, né, já dá uma diferença bem grande, porque ela tá ali de roupinha leve e eu e a Sabrina, entrochadas, loucas de frio. Por muito frio que haga aqui en la Colombia, especialmente en la región en donde yo fico, 15 grados, 19 grados, não faz tanto frio, mas é frio. Sí, 16, 19 grados, mas não baja, não. E a gente vai aprendendo essas coisas, né, gente? Porque pensa, 19 graus aqui, a gente tá de blusinha e tá verão. Mas então, vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje,
Agora que a gente se conheceu, viu que está todo mundo pertinho, né? Estamos pertinho. O bom da tecnologia é isso, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que apesar dos pesares, né, a tecnologia nos possibilitou isto, né? Que independente de onde nós estejamos, nós possamos estar de alguma forma próximos e compartilhando assim em tempo real, ao vivo. Então, é uma das questões da pandemia que eu acho que foi muito positiva, né? Ela deu um pontapé para que a gente, de fato, fizesse isso acontecer, né? Mas falando em ensino remoto, falando nessa questão da distância, é claro que a gente tem que começar essa nossa reflexão falando da pandemia, do ensino remoto e dessa problemática que, né, nós vivenciamos nesse momento tão ímpar da nossa vida profissional, né? Eu acho que todo professor se viu estreito, assim, diante daquela situação de repente, tudo fecha, de repente, a gente passa a atuar, que até então era sempre presencial, né? Passa a atuar 100% remoto e passa a se ver diante daquele monte de perguntas, aquelas angústias e como vou fazer isso acontecer, como eu vou buscar o meu aluno, como eu vou fazer isso acontecer, né? Durante esse período que foi mais extenso do que se esperava, né? Eu acredito que todo mundo ficou com essas angústias. Então, quando se fala de pandemia, quando se fala, para nós professores, né? Estamos entre professores. Não tem como não falar do ensino remoto e das angústias que vieram, que surgiram, né? Com isso. Porque eu acho que o primeiro momento foi de angústias. Porque foi um momento de muitas dúvidas, foi um momento de muitos porquês, muitos comos, né? Então, foi um período complicado. Acho que todo mundo deve sentir isso. Hoje a gente já está, né, mais de boa com isso. Mas o início lá, março de 2020, a coisa foi complicada. Né? Abril ali que a gente começou a ver que a gente ia ter que se adaptar a esse novo formato. E aí a gente se questiona, né, reflete, qual foi o maior desafio que nós tivemos como professores diante, né, desse novo formato que chegou assim de solavanco. A gente, diante disso, pensa, né, com isso, com esses desafios, com essas angústias, quais foram as ferramentas que nós encontramos, que nós utilizamos e que deram certo. Porque, claro, que a gente teve que aprender da noite para o dia, muita coisa, mas teve coisa que deu certo, que a gente reaprendeu, né? Então, essas questões, essas ferramentas que deram certo, elas precisam ser compartilhadas, para que os outros professores possam também compreender o como, né? Às vezes o que o colega pensou é diferente do que eu pensei, mas foram duas formas exitosas, então vamos compartilhar. Porque se um dia a gente precisar cair no remoto de novo, a gente já tem um repertório, a gente já tem toda uma reflexão, a gente já tem, né, toda uma construção, uma caminhada, né, para não tomar o susto de novo. E aí, além dessas questões voltadas ao momento do remoto, também é preciso pensar o retorno presencial. Que por mais que nós tivéssemos todas as angústias do tempo remoto, o retorno presencial também foi impactante, também foi angustiante, né? Por quê? Porque nós nos deparamos com o reflexo, com o que tinha acontecido com, né, a nossa clientela, vamos dizer assim, com os nossos alunos, durante aqueles 2 anos de ensino remoto. Então, aquele primeiro momento de retorno presencial também foi angustiante. Alguns professores, alguns momentos a gente se sentia aliviado, porque, né, vamos voltar ao que se tinha, né, antes, ao que se era acostumado, mas a gente muitas vezes não se deu conta de que nós estávamos voltando para o presencial, que nós conhecíamos,
mas que nós estávamos numa realidade que nós não conhecíamos. Então, nós chegamos para o presencial, mas numa terra nova, inexplorada, de turmas que vieram de 2 anos de ensino remoto, híbrido, e que vieram com um perfil diferente, vieram com defasagens, vieram com toda uma bagagem que não se tinha, não tinha precedente sobre isso, não tinha como a gente tabelar os níveis de aprendizagem diante daquela estrutura diferenciada. Então, precisou ser pensado, analisado, refletido, né, com muita calma, com muito cuidado, né, o quadro em que a gente se encontrava quando do retorno presencial, que é o quadro que nos encontramos hoje, porque nós retornamos ao presencial meados do ano passado, né, alguns lugares mais para o final do ano, mas vamos assim, né, meados do ano passado, nós temos aí 1 ano, vamos dizer, né, a grosso modo, de ensino presencial. É pouco. Ainda não superou o período do remoto. A gente às vezes não para pensar, mas muitos locais, dependendo de como foi os calendários de retorno, ainda não alcançaram presencialmente o mesmo período que estavam remotos. Então, nós ainda estamos pisando nesse território, ainda estamos absorvendo, né, analisando como de fato estão aqueles alunos, quais são os impactos, e a gente ainda vai pesquisar isso por muito tempo, né, para que a gente de fato tenha um conhecimento mais embasado sobre tudo isso. E aí eu digo para vocês o seguinte, esses questionamentos, tá? Qual foi o maior desafio? O teu maior desafio como professor? Quais foram as ferramentas, né, as metodologias, as ferramentas, enfim, as próprias atividades que tu encontrou, que tu aplicou e que deu certo, que foram exitosas, que realmente tu pode dizer que foi uma prática de sucesso. E depois disso, quais são as tuas impressões, né, os sentimentos, as emoções que vieram contigo no momento do retorno presencial? Pensem nisso, reflitam nisso. E aí eu vou pedir para vocês registrarem isso para mim. Lá no Padlet, Sabrina, se tu puder disponibilizar o link do Padlet. Já está no chat. Perfeito. Já botei. Sabrina é maravilhosa. Eu gostaria que vocês clicassem ali no link e deixassem assim o que vocês se sentirem à vontade para me contar, tá? Seja a questão das tuas angústias, seja a questão da tua ferramenta exitosa, seja os teus sentimentos do retorno presencial, seja um pouquinho de cada coisa, tá? Eu vou dar para vocês 5 minutinhos para vocês darem um pulinho lá no Padlet, respirem fundo, lembrem, sintam o que vocês sentiram e registrem lá para mim, tá? Eu vou ficar aqui bem quietinha aguardando vocês. 5 minutinhos, tá? Se tu quiser compartilhar a tela do Padlet, do pessoal registrando, também dá. Uma sugestão. Sim. Eu tô com a outra coisa aqui aberta. É a tecnologia acontecendo, né? É, né? Peraí. Deixa eu só parar aqui para eu abrir a página. Também não preciso ficar jogando todas as informações do meu computador aqui para vocês. Para fazer um comentário, é só clicar naquele maisinho no canto do arquivo, tá? No canto direito inferior da tela. Probleminha, tá, gente? Aí eu já estou ali porque eu fui o teste, a cobaia teste, tá?
Meu Deus, vai ficar a minha carinha aparecendo aí no YouTube. Que péssima sugestão. Ai, que bom que alguém. Ai, que bom, foi a Judy. Eu acho que foi a Judy. Mas em espanhol. Não Vou tem traduzir. problema. Não tem problema. Também, se vocês quiserem fazer separadinho, né? Fazer uma escrita sobre a parte da questão das emoções, dos sentimentos, uma outra parte sobre, né, um outro separado sobre alguma coisa que vocês queiram compartilhar de atividade que foi bacana, também pode ser separado, pode ser junto, como vocês se sentirem mais à vontade. Para o pessoal que está entrando agora, tá? A gente está conversando um pouquinho sobre os reflexos da pandemia, né? Alguns impactos, né? E um pouco do que é esse retorno, né? Não dá para se falar no pós-pandemia, né? Porque ela ainda existe, né? Mas esse retorno ao presencial. Então, por gentileza, eu botei o link aqui. Acho que foram as 3 pessoas que entraram agora. Então, se vocês quiserem pular ali no Padlet e contar um pouquinho das experiências de vocês, fiquem à vontade. Puedo falar? Pode falar, Judy, fica à vontade. Sim, ok. Bom, eu vou falar em portunhol, porque eu não falo tão bom português, mas
eu tenho a experiência como docente em dois espaços. Eu trabalho a manhã com a escola primária e eu pude observar que durante o tempo em que a pandemia estuvo presente, muitos niños retrocederam em sua aprendizagem. É como se eles hubiesen quedado detenidos en el tempo, mais porque os professores da Colômbia tampouco sabiam como trabalhar de forma remota ou de forma virtual. E muitas dificuldades foram evidenciadas aqui na Colômbia com relação à conectividade, à internet e a possibilidade de que as crianças tomaram uma maior responsabilidade frente a seu processo acadêmico. Então, com as crianças da primeira infância, se pudo notar muitas dificuldades, porque todo o que tem que ver com aprestamento, com motricidades, com o desenvolvimento do corpo e das interações sociais, pues não se dieron devido ao distanciamento. E a outra experiência em meu campo é a universidade. Eu também trabalho na universidade daqui da Colômbia e eu pude observar que os estudantes não tomavam as aulas com responsabilidade. Muitos deles não viram a conexão às aulas virtuais com disciplina. Fechaban su cámara o se, no sé, dormir, como se dice, se iban a dormir. Então, a minha percepção agora que he retornado a las aulas presenciales es de estudiantes muito pouco participativos, com muitos rezagos escolares, com muitas dificuldades en as áreas fundamentales. Penso que a pandemia revelou como está a educação realmente em os países de Latinoamérica e a necessidade de melhorarla. Sabe que é interessante que a Júlia ela consegue trazer o olhar de tanto da educação básica quanto do ensino superior, né, Júlia? Nesse período, assim. E eu estava dando uma olhadinha aqui nas colocações de vocês, e a gente percebe aquele padrão, né, de que foi realmente um momento em que se precisou pensar o socioemocional, né, tanto dos professores quanto dos alunos. Se percebe também aquele padrão, né, da questão dos alunos que não participavam, até que a gente conseguiu encontrar uma forma de trazer eles para nós. E também é um padrão bacana de perceber, assim, que é aquela fala que eu comentei com vocês lá no início, né, de que a pandemia, apesar de ser como foi, ela trouxe coisas boas, né, trouxe um repensar, um recriar, né, e vocês trouxeram também aqui a questão de reaprender e das ferramentas que a gente passou a explorar. O próprio Padlet, que, né, a gente está usando aqui com vocês, mas é uma ferramenta super viável para usar com os alunos. Afinal, a gente há de pensar, né, que os alunos hoje, a maioria, eles têm acesso à internet, né, via celular, né, enfim, mesmo que seja pelo celular dos pais, no caso dos menores, mas geralmente nessa faixa etária ali do 4º ao 6º, a maioria já tem o seu, sabe? Então, é até uma forma de se pensar uma ferramenta para trazer eles para perto, porque eles podem escrever o que estão sentindo de forma anônima. Eles podem se expor não se expondo, o que é uma coisa interessante de se pensar nesta faixa etária, né? Que eles já começam a ter uma certa vergonha,
né? Não querem se expor, que é uma constante também dos professores que comentavam que a gente fazia as aulas via Meet ou via Zoom, tudo câmera fechada, né? Os pequenos não, eu trabalhei com os menores no período da pandemia, eles ficavam de câmera aberta, cutucando o nariz, comendo, sabe? Eles não, né? Não tem isso. Mas essa etapa que a gente está focando hoje aqui, ela já começa a criar umas inibições. E o Padlet, ele é também uma ferramenta bastante interessante para que vocês possam usar com os alunos de vocês, né? Hoje que nós já estamos no presencial, mesmo assim, é uma ferramenta que vocês podem utilizar como um extra, né? Até para que vocês consigam compreender o que está acontecendo com a turma. Assim, eles acabam expondo o que está acontecendo, o que estão sentindo, de uma forma a não ser apontados, né? Então, é uma ferramenta super interessante. É muito bacana, assim, de ler o que vocês vêm trazendo, inclusive citando o próprio Padlet, o Canvas, né? Que são ferramentas que já existiam, mas que nós passamos a ter o conhecimento dessas ferramentas com a pandemia e com o remoto, meio no susto, meio no solavanco, como muitos aqui também colocaram, né, que foi assustador pela própria pandemia e pelo campo desconhecido que nós estávamos explorando, né. Então, vou pedir licença agora para voltar lá para onde nós estávamos. É muito interessante de perceber que nós não estamos sozinhos nesses sentimentos, né, e que os nossos colegas de trabalho compartilham dessas angústias, compartilham daquilo que deu certo, compartilham do que a pandemia nos trouxe de bom, porque nós precisamos também tirar o que há de bom. E o que há de bom, nós vamos tentar trazer aqui para vocês, né? Mas ainda vou pedir para que vocês guardem com vocês alguns sentimentos, só as palavras, tá? Porque a gente vai usar esses sentimentos logo mais nessa nossa noite aqui de trabalho. Mas falando desses sentimentos, dessas questões de trazer o aluno para perto, vamos falar então destes alunos, desse público. Assim como eu já estava dando uma pinceladinha ali falando com vocês, né, do uso do próprio Padlet para trazer os alunos para perto. Por quê? Porque essa etapa do 4º ao 6º ano, que é uma fatia, que nem a gente comentou, né? O Douglas disse, geralmente a divisão é diferente, a divisão, né, de anos iniciais é do 1º ao 5º, depois anos finais do 4º ao 9º, aliás, desculpa, do 6º ao 9º. Então, a fatia que nós pegamos, ela compreende exatamente a transição. Eles saíram do ciclo de alfabetização, até o 3º ano, entram no 4º, que ainda compreende como os anos iniciais, ainda a unidocência, né, uma única professora todos os dias, ainda tem aquela proximidade, ainda é aquela mesma turma, enfim. E, de repente, eles rompem com tudo isso, quando entram no 6º ano, que eles entram nos anos finais, né, que é o chão do pessoal ali da área 2. Então, eles rompem com tudo isso, eles passam por um sentimento semelhante a esse que nós passamos como professores na pandemia. Tu rompe com tudo que te era conhecido. E, de repente, tu está num campo completamente novo, né? Tu estás em uma situação em que tu tem vários professores que entram e saem da sala, pouco tempo, tu vinha de uma situação em que tu passava um ano inteiro com uma mesma professora, em que tu criava um vínculo. E, de repente, tu te sente no meio de uma multidão, sozinho, né? Demora a se criar os vínculos, às vezes não se cria, ou se cria alguns professores com outros não, enfim, isso falando só dessa questão, tá? Então, é um público muito específico com a questão do olhar socioemocional, né? Porque eles entram também neste mesmo momento de transição escolar, eles também passam por uma transição fisiológica, emocional, neurológica, por assim se dizer, né? Então, é um momento de muitas mudanças, sejam com eles próprios,
seja com o ambiente onde eles estão inseridos, porque eles passam por momentos também, mesmo dentro da família, em convívio social, em que eles eram crianças e de repente não são mais, e de repente são de novo, e, entende? É muito confuso. É confuso para eles, é confuso para nós, porque nós estamos lidando com todas essas confusões em sala de aula, o que deixa aquele perfil de 5º e 6º ano, que vocês que estão em escola bem conhecem, tão caótico. Geralmente são aquelas turmas que os professores correm, né? Porque não é fácil, porque eles estão num momento que não é fácil para eles. E isso vai respingar, vamos dizer assim, na situação de convívio em sala de aula. Então, aqui a gente traz um pouco dessa reflexão também. A gente precisa, às vezes, compreender o que acontece naqueles corpinhos ali, naquelas cabecinhas, né? E compreender que com a pandemia, em que eles foram colocados em distanciamento social, toda essa problemática, que já era complicada, ficou mais complicada ainda. Porque o distanciamento social já é complicado para nós, que já superamos esse momento da vida. Você imagina, então, para eles que ainda estão compreendendo uma série de transformações e lidar com tudo isso e mais o distanciamento social, mais a quebra de vínculo com os amigos, né, a proximidade, todas essas questões são muito complicadas, né? Então, este é o público-alvo desta nossa fala, destas nossas propostas. E que, além de todas essas questões deles, né, da puberdade, das mudanças, das transições, pensar todas as questões de habilidades de expressar e compreender os seus sentimentos e as suas emoções, como adolescentes que são, já é difícil, e como adolescentes num período pandêmico, pós-pandêmico, pós-distanciamento social, vamos dizer assim. Então, a gente precisa compreender que dentro do nosso trabalho de escrita e de leitura e de interpretação textual, também está compreendido este trabalho socioemocional, esse trabalho de compreender o que eu sinto e como eu expresso isso, né? Então, Alisson, queres falar, meu bem? Pode falar. Desculpa, eu tinha levantado a mão e daí eu baixei e levantou de novo sem querer. Mas eu realmente ia falar sobre isso que tu já estava tocando agora no finalzinho da tua fala, que é essa questão do que foi tirado deles na faixa etária que eles tinham que ter vivido aquilo. Então isso vira uma confusão muito grande. Porque um 4º ano, que a gente está tocando hoje, um 5º ano, 6º ano, 2 anos atrás, eles tinham que ter vivenciado coisas que eles não puderam vivenciar da forma que eles tinham que vivenciar, os atritos que eles tinham que vivenciar, a raiva, a tristeza, da forma que eles tinham que vivenciar naquela faixa etária. E como eles iam lidar com isso. E a gente sabe que a escola tem um papel fundamental em qualquer faixa etária, tem um papel fundamental, mas em cada uma delas existem desafios que as crianças passam. E quando esses desafios se acumulam todos em um único ano e no retorno, a gente percebe que nós temos crianças que não são maduras, mas também não são imaturas, porque nós temos que sempre pensar que eles vivenciaram a pandemia em tal faixa etária. Então a gente tem que sempre ter um olhar muito amplo do porquê essa criança está parecendo que tem 3 anos a mais do que tem, ou porque em alguns momentos parece que ela ainda tem 5 anos, 6 anos. É um complexo muito grande numa sala de aula, porque a gente vai viver isso tudo junto ao mesmo tempo, porque vai ter aquele aluno que precisa vivenciar aquilo porque ele não teve a oportunidade, mas ao mesmo tempo tem aquele aluno que precisa desenvolver outras questões, precisa ir à frente. Então a gente precisa criar espaço para tudo isso enquanto professor. E é muito difícil, porque para os alunos é difícil, para nós é difícil. Então a gente tem esse espaço com uma diversidade muito grande. Bem isso que tu disse. Nossa, é tão bom. Obrigado, Alisson. É muito bom ouvir vocês
e nos ouvirmos, né? Porque a gente percebe que as impressões são as mesmas. E, com licença, o sul e o frio é bucha, né? O que acaba acontecendo é que nem, é exatamente o que tu trouxeste. Nós temos alunos que a gente analisa e percebe que ele está dos 2 anos atrás, parece que ele está naquele momento do início da pandemia, porque ele não vivenciou algumas coisas, ele não superou algumas etapas. Em contraponto, a gente tem aqueles alunos que parece que estão à frente, dependendo de como eles vivenciaram a pandemia. Pensando que a gente, assim como nós, eles vivenciaram o medo, o luto, né, a perda, a doença. Então, eles vivenciaram tudo isso. Para os adultos foi difícil, pensem para eles. Porque as crianças mais jovens, muitas não compreenderam de fato o que e como estava acontecendo. Por isso que se percebe, claro, se percebe impacto em todas as faixas etárias, mas assim como o Alisson trouxe, eu percebo que nesta faixa etária, a consequência não, né, mas o reflexo foi mais dramático, né, porque nós já temos um público que se divide, assim, momentos criança, momentos adulto, né, que é a adolescência em si. E com a pandemia, com tudo que ficou defasado das próprias vivências e experiências deles, isso ficou muito mais evidente, então isso ficou muito mais aflorado. Então, já era uma etapa difícil, já era uma etapa que se precisava ter um olhar especial sobre aquele aluno. Agora, então, isso se faz muito mais urgente do que se fazia antes. Porque se a gente precisa ter um olhar para toda a população, pensando na pandemia, pense, então, esta etapa que já é uma etapa confusa para eles, né? E compreendendo, então, que a gente precisa pensar tudo isso, né? Inclusive, essa questão que o Alisson trouxe, que é muito importante de pensar, né? Esses para frente e para trás que os alunos estão. A gente passa a entender como é importante compreender e expressar as emoções, né? Os sentimentos. E a gente tem várias ferramentas para trabalhar isto. Desde o princípio, né? Que seria a fala do próprio corpo, né? Porque o corpo fala. Assim como eu sou uma pessoa que gesticulo, que falo com o corpo, né? Eu venho da educação física, como eu falei para vocês, eu venho de vivências com as artes, então o meu corpo aprendeu a falar também, a se expressar, né? E o corpo fala, e a gente também, não é uma questão de botar mais carga no ombro do professor, vejam, não é isso. Mas compreender que o corpo desses alunos já está falando. Aquele aluno, né, encolhido, aquele aluno braço cruzado, cabisbaixo, aquele aluno mais extrovertido, mais palhaço, enfim. O corpo fala o que, às vezes, eles não expressam oralmente. Então, só isso já precisa ser pensado. A importância de compreender que um corpo expressa, por gestos, por movimento, por expressão facial, né? E partindo do corpo, vamos do corpo para o vocábulo, né? Para o vocabulário, para as palavras. Vamos pensar que as crianças já têm a habilidade de se expressar fisicamente. Então, vamos trabalhar agora a habilidade de se expressar oralmente ou de forma escrita, né? Verbalmente. Isto não é fácil. Muitas vezes isso não é fácil nem para os adultos, né? Falar sobre o que se sente é difícil. Escrever passa, às vezes, a ser mais difícil ainda ou na contramão, né? Às vezes o aluno que tem dificuldade de falar vai ter facilidade, de escrever, que vai ser o aluno que vai gostar do Padlet. O aluno que daqui a pouco não tem, né, a destreza de escrever, de expressar ali na escrita o que sente, vai ser o aluno da oratória, vai ser o aluno que vai gostar dos podcasts, dessa linha nesse sentido, né? E ok,
habilidades diferentes, né? Pessoas têm habilidades diferentes, né? Têm facilidades e dificuldades diferentes, e tudo bem quanto a isso. E pensando essas habilidades de interpretação, né, e expressão dos sentimentos através das palavras, tanto a oralidade quanto a grafia, tá, gente? Mas, né, a gente vai mais longe ainda. A gente vai para a questão da compreensão dos sinais de pontuação, porque, enfim, nós estamos falando aqui, né, para professores que estão preocupados com o letramento, com a leitura, da área das letras, ou mesmo quem é da área da pedagogia, mas que está com este foco, né? Então, a gente precisa compreender também da importância do trabalho das habilidades da língua portuguesa, especificamente, né? Quanto aos sinais de pontuação. Pensando que, o básico, tá, pessoal? Um sinal de pontuação, ele pode mudar completamente o sentido de uma frase. Vocês sabem disso melhor do que eu. Então, como é importante também que estes alunos compreendam o uso, né, dos sinais de pontuação para auxiliar a essa habilidade, né, a desenvolver essa habilidade de expressar o que eles sentem e de interpretar o que o outro sente. Porque assim como o outro pode me falar, ele pode me mandar por escrito. Né? Se eu não tiver uma interpretação correta, ou se eu não me fizer entender de forma correta, tudo está perdido. O outro não vai me entender, eu não vou entender o outro, e aí a coisa fica mais complicada ainda. E hoje, na era do WhatsApp, por mais que a gurizada já está usando áudio, né, mas vocês já devem ter vivenciado situações de escrever uma expressão que foi compreendida de forma errada, né? Então, assim, acontece. E é nessas horas que a gente tem que pensar que mesmo no WhatsApp eles precisam entender que se eles botar o sinal de pontuação errado, a vírgula no lugar errado, eles vão estar falando outra coisa. E como isso é delicado. Então, hoje nós vamos falar inicialmente disto, né? Deste trabalho sobre as expressões e interpretações voltadas a toda esta fala, seja a fala do corpo, seja a fala da voz, seja a fala do lápis ou da tela, né? E como essa junção de habilidades vai facilitar aos alunos nessa compreensão e futuramente, claro, na inserção deles, né, na atuação deles em sociedade. Desde agora eles já percebem o impacto disso, mas no futuro eles vão perceber mais ainda. Então agora, antes de chegar na parte das vias de fato, né, na parte prática, de mostrar para vocês o que vocês podem fazer, que é bacana, a gente vai trazer um pouquinho para vocês também, né, da fundamentação teórica. Por quê? Existe aquela questão de que na teoria, né, é tudo muito lindo, mas na prática não é bem assim. Né? Vocês devem ouvir muito isso, né, nos corredores das escolas, né, nas salas de profs. Mas a gente precisa compreender como profissional que se tu tiver compreensão da teoria, se tu tiver embasamento teórico, a tua prática vai estar fundamentada, a tua prática vai estar embasada, e quando acontecer aquelas situações que vocês sabem que acontece, de alguém vir questionar a prática de vocês, vocês têm um porquê estou fazendo assim. Vocês têm como embasar a prática de vocês. Na verdade, é isto. Vocês têm como embasar a prática de vocês. E vocês também tendo este conhecimento, vocês vão tendo mais repertório. Vocês vão se sentindo mais livres para explorar outras práticas, que daqui a pouco não são aquelas tão rotineiras, né, em sala de aula. Porque vocês sabem que vocês têm uma base, que vocês estão firmes em alguma coisa. Então, agora eu vou pedir para a Sabrine assumir a palavra para trazer para vocês a parte teórica da coisa. Se tu quiser ficar passando os slides por mim, tranquilo. Só fechei aqui o WhatsApp.
Porque o pessoal fica tirando os prints das telas e mandando nos grupos coletivos, né, dona Direne, né? E de tirar a luva, que senão eu não consigo conversar com vocês. Bom, gente, a nossa ideia não é entupir vocês com teoria, enfim, mas apresentar assim, alguns pontos de reflexão, né? E algumas principais, alguns teóricos que são marcas, né, no desenvolvimento, na aprendizagem e que tem a ver com o tema. Bom, a Aline já deu uma boa adiantada, né, que vai se falar bastante de emoções, porque estamos num momento precisando falar de emoções, né, nessa volta ao presencial, especialmente nessa fase de transição da infância para a adolescência, né? E em breve esse nosso referencial mais aprofundado ele vai estar disponível no site, tá? Então vocês vão poder ler com mais detalhes o que a gente está falando aqui. E como a Aline falou, existem inúmeras mudanças, né, acontecendo nas cabeças desses meninos, dessas meninas, no corpo, né, no próprio papel social, né, e num pós-pandemia a gente não tem nem pós-pandemia não, né, quase 3 anos de pandemia, a gente não tem nem dados, né, para pautar, assim, os comportamentos, né. Os dados que a gente tem, na verdade, são de importância das emoções mesmo. Mas em que nível, né? A Aline falou que é importante falar sobre emoções, porque isso faz bem, né? E já diriam todos os psicólogos, psicanalistas e terapeutas, né, cognitivos comportamentais, né? Mas não só disso, assim, de ter esse espaço, né? O professor não vai virar o psicólogo, não é isso que a gente está dizendo, tá? Mas de ter esse espaço dentro da escola como um espaço de acolhimento, né? Por quê? Um pesquisador chamado Eric Kandel, tá? Ele descobriu que em determinados momentos, quando marcados por determinadas emoções, eles podem tornar-se a nossa aprendizagem ou não, né? E aí, para que eles conhecem um pouquinho, se lembrem de traumas da escola, né? Ou lembrem, por exemplo, do primeiro dia de escola, né? Eu não lembro, acho que não foi muito marcante para mim, assim. Mas eu lembro de outros episódios da escola. E o que o Campbell diz é o seguinte, é que aqueles momentos, né, que foram marcados por emoções, tanto elas positivas quanto negativas, elas ficam conosco, né? A nossa memória, ela é capaz de reter, né? E de recuperar num outro momento essa lembrança. Quando o momento não é perpassado, né, premiado de emoções, né? E aí para cada um tem uma valência diferente, negativa ou positiva. Todo momento é um momento neutro, né? A tendência de aprendizagem, a tendência é que não haja assim uma marca, né? Uma aprendizagem, tá? E o professor Ivan Esquerdo, que também é um pesquisador, ele fala o seguinte, que essas aprendizagens, elas inclusive devem ser reiteradas, né? Por exemplo, o vocabulário, né? E dentre outras questões que nós, professores, explicamos, eles precisam ser reiterados, né? Porque, do contrário, não é só viver aquele momento, achar a aula o máximo, por exemplo, né? Que aquele aprendizado vai se dar e vai conseguir ser consolidado. Eu falo isso porque as emoções, elas estão extremamente ligadas à nossa memória, tá? Alguns pesquisadores, como o professor Esquerdo, eles alegam que nós temos uma memória emocional, tá? Tanto de curto prazo, de lembranças de curta duração, como de longo prazo, né? E
a nossa memória é a nossa aprendizagem, né? É o que nós somos. Portanto, o que conseguirmos fazer, né, com os nossos alunos, já trazendo a brasa para o nosso assado, para a nossa área, né? O que conseguirmos fazer para os nossos alunos, né, que acolha essas dezenas de emoções que eles sentem nesse período de transição e conseguirmos associar com a aprendizagem de vocabulário, com a expressão oral, com a expressão escrita, com o uso de pontuação, né? Todos ganham, né? Eu botei esses cérebrozinhos assim, porque cruelmente nós apelidamos, né, os meninos e meninas nessa fase de aborrecentes, né? Porque realmente às vezes aborrece, né? Tá de bom humor, tá de mau humor, tá irritado, tá com sono, não quer fazer, ou tá afim ou não tá afim, hora quer brincar, hora não quer brincar, quer namorar. Como assim, né? Ou só quer ficar no celular, não quer conversar, não quer contar como foi o dia, né? Mas esse momento, né, da puberdade, ele não pode ser negligenciado, nem pela família, obviamente, nem pela escola, né? Então a gente não pode, esse momento, né, não pode passar incólume por nós professores, nem que nós não tivéssemos tido o período da pandemia, tá? Porque são múltiplas mudanças acontecendo, são novas aprendizagens, né? Novo vocabulário, por exemplo. Um exemplo, menarca, é uma palavra que entra no vocabulário desses meninos, dessas meninas, mais ou menos nessa idade, né? Então, o nosso papel, né, seria criar as pontes, né? Fazer as pontes desses momentos que podem passar negativamente, podem passar neutros, né, para positivos. Como é que a gente faz isso, né? Bom, atraindo sempre, né, o nosso aluno, acolhendo, atraindo para a nossa aula, né? Nem sempre isso é fácil, porque nós temos seres humanos com diversos interesses, em momentos, né, diferentes de maturidade, e que às vezes são muitos, são heterogêneos, com interesses heterogêneos, não são fáceis de lidar, e nem sempre a gente tem um conhecimento, né, o suficiente, a experiência suficiente para chegar e propor uma atividade uma atividade que integre todos ao mesmo tempo, que é uma coisa muito difícil, né? E essas pessoas que eu mostrei para vocês, eu estou falando assim muito grosso modo, tá? O Eric Kandel, tá? Ele, vou testar um conhecimento de vocês. Qual é a nacionalidade dele? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não vale procurar no Google. Aí eu ia fazer o comentário agora. Ele é austríaco, tá? O Eric Kandel, ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina com essa descoberta sobre memória, emoção e memória, né? Assim, neurocientificamente, vocês vão ver que tem um cérebro ali atrás, ó, tá? Eu não vou entrar em detalhes no cérebro, tá? Eu tô usando esse aqui, e tô bem feliz. Eu tô usando esse aqui hoje. Essa descoberta de que a memória tem um sistema límbico no nosso corpo, né, que produz neurotransmissores que passam pela amígdala cerebral e que isso faz com que algumas aprendizagens sejam retidas pela nossa memória por conta desse efeito emotivo, né, e o efeito emotivo eu chamo liberação de substâncias químicas no nosso cérebro, né, e outras aprendizagens passam assim, passam voando, não são retidas, não são consolidadas, não são recuperadas. É fruto do trabalho desse cara aí, tá? Ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina no ano 2000 por ter feito, claro, o trabalho de uma vida, tá? E ele é um livro, um material bastante pesado, né, em termos de conteúdo, assim, tá bastante de biologia, mas é muito interessante saber que, nossa, existe uma memória emocional, pensar nisso, né, pensando nos meus alunos, né, que estão numa fase de confusão emocional, né, talvez sentar e fazer uma roda de conversa e falar sobre como você está se sentindo hoje, né,
com, sei lá, uma plaquinha assim, estou me sentindo, né, com os emojis, estou me sentindo mais ou menos bem, mal, entediado, sei lá, né? E esse outro senhor aí do meio, professor Ivan Esquerdo, ele também teve um papel muito importante, né? Porque ele, lendo o trabalho do professor Eric Kandel, ele reiterou, disse, realmente a memória emocional ela é muito importante para a aprendizagem, e para a aprendizagem de tudo, tá? E não só das crianças, dos adultos também, né? Só que ela precisa ser reiterada, precisa ser recuperada. É como se a gente tivesse uma ponte muito frágilzinha, né? Então, primeiro caminhão que passa, desfaz a nossa ponte, desfaz a nossa conexão, né? Então, cada vez que a gente recupera, por exemplo, quando o aluno está numa sala de aula e a gente está ensinando um vocabulário novo, né, para os meninos, para o Alisson que dá aula de inglês, né, a gente precisa repetir, fazer o aluno usar em diferentes contextos, escrever, usar em diferentes gêneros, para que aquilo seja cada vez consolidado. É como se cada vez que a gente fizesse o aluno usar novamente ou explicar novamente, fosse um tijolinho, sabe? Apoiando a nossa ponte, fortalecendo a nossa ponte, tá? E isso se torna aprendizagem, isso pode se tornar aprendizagem permanente. O professor Esquerdo escreve sobre isso. Ele, inclusive, escreveu sobre o oposto, daquelas coisas que a gente tem que esquecer, dos nossos traumas, né? Ele faleceu, tá? Durante a pandemia, mas ele queria criar um método em que as pessoas pudessem esquecer daqueles traumas, né? Não do trauma assim, eu fui mal na prova, né? Não, mas traumas sérios como estupro, né? Ele queria criar uma fórmula química que as pessoas pudessem, né, não ter de conviver com essa memória tão sofrida, tá? Então, caiu meu fone aqui. Recomendo, assim, esses dois livros. Tem um livro esse Questões sobre Memória, ele é bem interessante. Ele está aqui do meu lado, inclusive. Ele é bem pequenininho, assim, e ele é um livro fácil de ler, até com alunos, né? Porque é uma pergunta e resposta, né? E uma outra pessoa que faz um trabalho incrível é o professor doutor Roberto Lente, brasileiro. Vou reiterar que o professor Ivan Esquerdo, ele morou em Porto Alegre a vida inteira, ele era argentino, morou em Porto Alegre e adotou o Brasil, assim, né? E ficou na PUC por muito tempo. Para quem conhece o Instituto do Cérebro lá, ele foi um dos grandes precursores do Instituto do Cérebro. E o professor Roberto Lente é brasileiro também, e ele vem fazendo um grande trabalho, né, aproximando a ciência, né, e a neurociência, a ciência para a educação. Ele criou a Rede Nacional de Ciência para a Educação. Por que eu estou trazendo isso? Porque ele também fala de emoções, né? Por exemplo, esse livrinho que está aí na tela de vocês, é esse aqui, ó. Um Neurônio Apaixonado, né? Gente, nossos alunos do 4º ao 6º ano se apaixonam, né? É a idade em que eles estão ali, os hormônios, né? Estão estão olhando o outro com um outro olhar, não sabem o que fazer com isso, né? Muitas vezes. Daí o papel do professor, daí o papel da escola. E o Roberto Lente, muito sagaz, muito inteligente, ele fez esses livrinhos aqui, que são, inclusive, destinados para crianças do 6º ano, se eu não me engano, tá? 5º, 6º ano, tá? O que acontece dentro desses livrinhos? Ele explica, vocês estão vendo na minha câmera, né? De uma forma mais simplificada, né? Essa aprendizagem dos neurônios, como funcionam, e o que acontece com aquele menino que fica meio envergonhado porque o corpo dele, sei lá, os braços são mais longos do que eram antes e tem
espinhas, e as meninas ficam com formas mais arredondadas, né? E aí olha para aquela menina que sentou do lado a vida inteira e acha ela assim atraente, né? E olha para as pessoas na rua e pensam coisas, e toda essa confusão, tá, mental, ele descreve numa linguagem muito interessante. Então, assim, além desse livro grande, 100 bilhões de neurônios, que é ótimo, maravilhoso, mas é um livro que a gente não iria abordar com as crianças do 4º ao 6º ano, né? Ele tem essa coleção aqui. Ela é de 2004, vocês encontram facilmente, tá? No Mercado Livre, em lugares desse tipo. Aqui no PPGL também tem, tá? Qual é o barato disso? É que traz a contribuição de evidência neurocientífica, tá? Isso aqui é neurociência mesmo, tá? Adaptada para um público, né, infantil, adaptada para nós, né, que nem sempre sabemos daquele vocabulário que está lá nos 100 bilhões de neurônios. Eu não sei quantas aulas de neurobiologia vocês fizeram, porque eu não fiz nenhuma. Talvez a Aline, que fez educação física, tenha tido, né, um pouquinho mais de aula. Então, assim, prestar atenção no trabalho que essas pessoas fizeram e no caso do Roberto Lento, ainda está fazendo, é bem interessante, tá? E bem importante. Inclusive, vocês podem entrar lá no site da Rede Nacional para Educação. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Eu acabei de citar ele. De tarde ainda. Ele tem um congresso que vai acontecer em novembro. Isso. Em que os professores vão lá apresentar as suas experiências, né? Não só ligadas à neurociência, mas apresentar suas experiências de ciência na educação, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, trazendo essas evidências neurocientíficas, né? E claro, a gente não tem como trazer tudo, né, gente? A gente está pincelando com vocês, né? Sugerindo leituras, né? Umas mais pesadas, assim, outras mais leves, outras para os alunos, né? Para que vocês tenham embasamento na hora de preparar propostas também, né? Eu vou só botar o site o site está fora do ar. Deixa eu ver se tem os links. Tá. Então. Enquanto eu tento abrir o site aqui de Ciência para Leitura, Ciência para Educação, eu coloquei esse aqui do link do Neuroinfo. Tá? Vou explicar para vocês por que eu botei esse monte de site, assim, poluindo o slide, tá? Nem sempre a gente tem disposição, né, concentração, né, de ler um artigo científico, né? Mas o que a gente precisa é não acreditar nas primeiras coisas que a gente vê, sei lá, no Face, no Google, né? E precisamos ser leitores críticos, tá? O Pop Neuro é um grupo que produz material, é um grupo da Unipampa, tá? Que produz material de neurociência e com uma dinâmica diferente. Eles fazem como se fossem umas revistinhas, é uma revistinha, na verdade, online, né? Num programa chamado Flipsnack, né? Que a gente consegue folhear, inclusive, a revistinha enquanto está na tela do computador. E o Neuroinfo é o seguinte, eu vou botar o site aqui, vocês podem entrar. Ele traz, por exemplo, vocês abrirem no computador de vocês, cada mês é um tema diferente. O mês de julho de 2022 é saúde mental na pandemia, né? Eu não sei vocês, mas tá todo mundo meio doente, né? Mentalmente. Lá em abril de 2022, eles fizeram uma revista sobre a neurociência das emoções, né? Que é um pouco do que a gente está falando aqui. E em março, foi sobre o cérebro adolescente. Que coincidência, né? Pensar no cérebro adolescente, no cérebro pré-adolescente, né? E nas emoções que perpassam esse período da nossa vida. E não tem erro, todos nós chegamos lá.
Dentre outros, né? Eles têm um sobre memória, lá em 2020, eles fizeram um em homenagem ao professor Ivan Esquerdo quando ele faleceu, né? Então, eu recomendo vocês entrarem. Eles usam, né, evidências, né, artigos científicos e fazem reportagens curtas, assim, com bastante infográfico, que vocês podem, inclusive, trabalhar com os alunos, né? Mas, inclusive, usar para informação própria. E os artigos estão todos citados ali, as pessoas que prepararam cada um desses materiais. Então, eu acho que vale a pena, assim, levar 10 minutinhos e entrar no site do Pop Neuro. Eu sou tão fã deles que eu até comprei um livro que eles têm de como fazer isso, assim. Quem sabe um dia, né? Por enquanto eu não tenho tempo, assim, na vida. Mas quem sabe um dia, né? A ideia deles são atividades de popularização da ciência, né? E é também um pouco dos nossos objetivos aqui. Pode passar, Aline, por favor? E durante a pandemia é bom a gente lembrar que nós sorrimos com os olhos, né? E eu acho que nessa volta das escolas, eu não sei, a minha experiência está sendo muito interessante, porque eu estou numa universidade aqui na Unisc, nós não estamos usando máscara mais, né? E eu faço uma disciplina numa outra universidade que recém retornou, então existe a necessidade do uso de máscara na sala de aula. Então eu entro em choque, assim, né? São dois mundos diferentes. Parece que numa universidade o tempo já passou e na outra o tempo não passou, né? Como se estivéssemos em épocas diferentes, né? Mas na verdade são estatutos diferentes, né? E por 2 anos nós ficamos, quando nós não ficamos em bolinhas nas telas, né? Nós ficamos sorrindo com os olhos, né? E imaginem, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Vamos tirar uma foto? Ninguém sabe, né? Se eu tô abrindo a boca, se eu tô com mau hálito, ninguém sabe, né? E é bem difícil quando a gente tem metade da expressão das pessoas, né? É bem difícil quando a gente tem as crianças na sala de aula que não enxergam o que se a gente está sorrindo para eles ou se a gente está de cara amarrada. Eles têm uma ideia do que a gente está sentindo, né? Mas eles não sabem ao certo identificar. A gente precisa ajudá-los, né? E quem imaginou que a gente ia se sair tão bem, né? Conseguindo identificar isso, porque eu tenho certeza que os professores conseguiam identificar quando o aluno estava mais abatido, quando o aluno estava sorrindo, né? Não só pela linguagem corporal, como pela linguagem dos olhos, né? E isso me lembra muito esse teste. Eu não vou fazer um teste com vocês, tá? É um teste de leitura de olhos que é usado para mensurar a empatia, né, das pessoas, né? Esse teste, ele existe em inúmeras línguas, né? E esse grupo de pesquisadores fez para o português brasileiro. Depois eu posso até botar o link aqui para vocês. Não, eu posso botar o link agora para vocês. Está aqui no meu Word. O que acontece nesse teste? Eles mostram para as pessoas somente as expressões, né? E as pessoas que se virem. O que isso quer dizer? Pode passar, Aline. Só para dar um exemplo para vocês, né? Nesse primeiro olhar, assim, o que será que a pessoa está transmitindo de emoção nesse primeiro olhar, né? E como as crianças iriam identificar esse primeiro olhar de um professor, por exemplo? É um professor divertido? É um professor brincalhão? É um professor relaxado, né? Sentido de relaxado, assim, sem tensão, tá? Ou parece um professor insistente? Não sei para vocês, para mim parece alguém insistente, assim. Meio uma cara assim, continua, vai lá, continua fazendo esse exercício de matemática, né? Já o último olhar, né? Entre ciumento, apavorado, arrogante, raivoso, né? Parece meio maluco, assim, né? É como
É como eu estava tentando tirar uma foto hoje de manhã e eu saía com um olho maior que o outro, né? Mais ou menos assim. Espero que não estejam tirando prints disso. E, e esse teste nada mais é do que baseado numa experiência que a gente tem que ter da vida, né? Os nossos alunos do quarto ao sexto ano não têm experiência de vida. Num pós-pandemia, num 3 anos de pandemia, convivendo nas bolinhas ou atrás das máscaras, né? É possível. E numa confusão de sentimentos, é possível que eles tenham dificuldade em identificar se determinada pessoa, determinado colega com quem ele não fala pessoalmente há 3 anos está irritado, está entediado, está brincalhão ou está consolador, né? Ou se o avô está divertido, horrorizado, arrependido, paquerador, né? Inclusive palavras novas surgem nisso, né? Então acho que vale a gente refletir sobre isso. Vocês podem depois fazer o download, né? Desse teste e ver o que eles encontram assim de interessante, essa questão da empatia, né, que foi tão importante durante a pandemia e ainda é importante sempre, né? Vamos deixar bem claro que é importante sempre, mas que faz uma total diferença, né? Quando a gente tem alunos com desenvolvimentos diferentes por conta, né, de diferentes estímulos, o aluno que teve os pais em casa ajudando a fazer o tema, o aluno que não teve, né, o aluno que teve acesso aos trabalhos via internet, as aulas síncronas, e o aluno que não teve, né, o aluno que tinha que assistir a aula do celular e dividir com mais 3 irmãos, que a aula era tudo no mesmo horário, né, e o aluno que não teve, o aluno que ia para a escola, né, então tudo isso entra, né, em choque agora, né, e o que a gente pode fazer é sempre propor, né, maneiras de amenizar danos, óbvio, né, e de acolher, tá? Na ideia de acolher os sentimentos dos professores também, né, dos alunos, né, conversar sobre isso e usar isso para as nossas aulas, né, usar isso, não vai ser psicólogo, não, vamos ensinar vocabulário, vamos ensinar a conversar sobre isso, vamos ensinar a escrever sobre isso, né, encenar, fazer roleplays, são os jogos de, né, de personagens, né, então acho que a Aline que escolheu essa foto, ela escolheu muito bem, assim, né? Porque é como as 4 estações do ano no mesmo dia, que a gente comenta aqui no Rio Grande do Sul, são as nove faces, né, do nosso aluno durante a nossa aula de 50 minutos, né? Então, o que eu sinto, né? Esse é o ponto, é por onde a gente começa, né? Eu sei que tem mais, né, para a gente explorar de teoria sobre pontuação, sobre aquisição de vocabulário. Por exemplo, no próximo encontro eu posso trazer para vocês a questão do vocabulário, como tem alguns professores de inglês, né? Tem um autor que defende que a gente precisa repetir 600 vezes a palavra em inglês para que a criança lembre da palavra. Eu disse, meu Deus, eu tenho que contar quantas vezes eu falo, né, a palavra? Meu Deus, imagina se isso é em português também. Imagina se tem que escrever 600 vezes a mesma palavra, né? E que número mágico é esse, né? Então, isso tudo, né, tem uma âncora, né? E parte da experiência para a teoria e da teoria para a experiência, tá? Nunca é uma direção só, ela é bilateral, que é muito que a gente quer mostrar para vocês, né? Eu tenho poucas experiências com o ensino fundamental, por exemplo, né? E foram todas antes da pandemia, né? Então, talvez elas não sejam tão, né, interessantes quanto as experiências que vocês têm que trazer para nós, tá? E acho que eu encerro aqui porque eu estou me alongando demais,
né? E vocês podem fazer perguntas também, interagir. Depois a gente vai disponibilizar essas referências também no site, para que vocês possam buscar o material, tá? E acho que a Aline segue, né? Daqui em diante. Obrigada, gente. Obrigada, Sabrine. A gente não cansa de ouvir a Sabrine falar, porque ela fala maravilhas, assim, sempre tudo muito pertinente, né? Fica aí umas várias dicas de leitura para vocês, daí que nem a Sabrine disse. Depois a gente vai disponibilizar material também para vocês, para facilitar também, né? Para vocês terem um acesso mais rápido. E agora que a gente chega aqui nas 9 faces do nosso aluno, adorei, Sabrine. O que eu sinto, esse é o ponto. Esse é o título, na verdade, do nosso material das propostas de atividades para essa etapa de ensino. Porque o nosso foco é os sentimentos, é as emoções e são as pontuações, são os pontos que a gente vai usar. Então, aqui a gente vai explorar a habilidade, né, de compreensão, de interpretação e de expressão dos sentimentos e emoções, seja, como eu disse antes, seja pelas expressões faciais, como ali na ilustração vocês podem ver, né? Adorei a questão dos olhos, né? Muito pertinente pensar as expressões faciais pelo olhar, né? Os olhos são a janela da alma. E seja através da própria oralidade ou ainda da forma escrita. Então, aqui a gente vai explorar, né, nesse material, nessas propostas, nós vamos explorar todas essas habilidades. Né? Por mais que a gente tenha um foco na questão dos pontos, né, da pontuação, da escrita em si, mas claro que a gente vai perpassar por tudo isso. Porque hoje a gente compreende como é importante trabalhar dessa forma articulada, vinculada, integrada, né, com outras áreas. Né? Eu sou das letras, eu sou professor de português, mas eu posso explorar as artes, eu posso explorar a expressão né, corporal, que seria mais do pessoal da educação física. Eu posso, claro que sim, por que não? Né? E esse trabalho integrado é muito bacana para os alunos. Então, esse nosso projeto, que faz esse recorte do 4º ao 6º ano, como a gente já falou, ele visa o tema da leitura. Né? Nós estamos dentro das áreas das letras, né? Então o nosso foco vai ser a leitura, assim como a questão dos sinais de pontuação e a ampliação de vocabulário, dentro desta temática das emoções. Buscando o quê? Buscando que os alunos possam ter uma habilidade, uma melhor habilidade de interpretar os textos e de se expressar escrevendo estes textos também, né? Então, aqui a gente começa com as vias de fato. Vamos começar com a coisa na prática. Hoje a gente vai entrar só na primeira proposta, tá, pessoal? As outras propostas vão ficar para a semana que vem. Então, aqui, a semana que vem não, desculpa, para o próximo encontro. Então, aqui eu vou pedir para vocês acessar o link da nossa nuvem. Lembra que eu comentei com vocês que era para vocês guardar lá os sentimentos e as emoções que vocês tiveram ou durante a pandemia ou do retorno presencial, mas enfim, deste período pandêmico. Então, agora eu vou pedir que vocês acessem esse link e coloquem para nós aqui, nós vamos formar o nosso quadro e vamos ver qual vai ser o sentimento, a emoção que vai ser mais recorrente entre nós. Né? Qual é aquela que se destaca que todo mundo sentiu? Então, tem o linkzinho lá no chat, né, Sabrine? Sim. Tá, dá uma clicadinha ali rapidinho. Vocês podem colocar até 3 sentimentos, tá, pessoal? E vamos ver o que vai aparecer aqui, porque daí eu vou apresentar para vocês isso aqui. Mas primeiro, eu preciso das palavrinhas de vocês, tá? Vamos lá, gente, rapidinho. Vou esperar uns minutinhos.
Ó, já está aparecendo uma palavrinha central ali. Já vou até marcar aqui para mim. Nesse caso aqui, gente, a nuvem, tá? A nuvem de palavras é outra coisa bacana de vocês explorarem com os alunos, tá? Vocês podem fazer em tempo real ali em sala de aula, ou propor que eles façam de casa, enfim, e daí depois vocês só mostram para eles qual foi o resultado, né? Porque o que acontece? A palavra que mais se repetir, ela fica maior, né? Então, ela se destaca. Então, até a primeira palavra que se destacou na nossa nuvem ali foi o medo, né? O que é super compreensível. Eu até já vou voltar aqui para a nossa projeção aqui. Eu vi que também apareceu ali a questão da empatia e da ansiedade. Essas 3 palavras eu acho fantástico que as 3 surgiram. Vocês viram que elas ficaram maiores. E, de certa forma, eu já esperava que, de alguma forma, algumas dessas fossem aparecer. Perdão. O que eu percebo não. O que eu vou fazer agora com vocês, tá? E que eu não sabia que ia acontecer. Eu vou trazer para vocês, dentro da primeira proposta, a gente explora a leitura desta obra, que é O Emocionário. Uma obra muito bacana, que vocês podem explorar em sala de aula. Ela pode virar uma obra que vocês podem usar ela durante todo um projeto, tá? Ela não é uma obra de um dia, de uma aula. Vocês podem usar pedaços, vocês podem a bel prazer, tá? Ela é uma obra muito bacana. Ela é como se fosse um dicionário, só que é um dicionário de emoções. Então, ó, o sumário do livro, só para vocês dar um gostinho, tá? O sumário é assim. Cada página explora um sentimento que traz um personagem, traz uma, né? Ela não é uma narrativa de uma história de início, meio e fim, tá? Ela é bem estilo dicionário. Então, por exemplo, tem a ternura, né? Eu vou, então, explorar aqui com você só uma palavra, que é o medo, que tem aqui, tá? Ela não é em ordem alfabética, tanto que a primeira palavra era ternura, mas ela tem uma linha de raciocínio. Ela começa com a ternura, vai para o amor, do amor vai para o ódio, porque o amor e o ódio andam juntos, do ódio para a raiva, da raiva para a irritação, tensão, alívio. Ela tem uma lógica nos sentimentos, tá? Então, eu vou lá para o medo, só para vocês terem uma noção, tá, do conteúdo, né, do tipo de conteúdo do livro. O medo, ele traz um cenário, assim, aqueles com espantalho, tá, estilo Halloween. Vou ler rapidinho. Medo, também conhecido como temor. O medo surge quando você acredita que vai sofrer algum tipo de dano. Quando o medo aumenta demais, ele se converte em pavor e você perde o controle. O medo pode servir para nos deixar alerta diante do perigo. Já o pavor nos paralisa e nos impede de pensar. E aí, logo abaixo, em todos eles, vem assim, o que acontece quando sentimos, né, tal sentimento? Então, nesse caso, o que acontece quando sentimos medo? Os olhos ficam maiores para podermos ver melhor. Isso lembra, dá para fazer um gancho com a Chapeuzinho.
Além disso, o coração bombeia mais sangue para as pernas para podermos fugir, como se estivéssemos sendo perseguidos por um dragão. Normalmente, o desconhecido nos causa medo, mas também pode causar perplexidade. E aí ele já faz um gancho para uma outra palavra, para um outro vocábulo, que não necessariamente tenha que seguir assim, entendeu? O que acontece com este livro, que é maravilhoso, que eu super recomendo, tá? Bom, ele já diz na capa, né? Emocionário, diga o que você sente. Então, ele é ótimo para fazer esse trabalho em sala de aula com os alunos. Ele é uma baita de uma ferramenta que vocês podem explorar de várias formas. É uma linguagem leve, uma linguagem acessível, e que vai tratar de cada sentimento, né? E aí, através... Tá, nós vamos usar, então, vou fazer essa proposta, né, que a gente está trazendo aqui, com o livro emocionário. Tá, mas não é só chegar com o livro emocionário na mão e partiu ler o livro. Não, a gente vai fazer um caminho um pouquinho diferente. Então, como é que a gente faz? A gente pensa em 3 momentos. Eu que venho da educação física, venho dos planos de aula em 3 momentos também, em que a gente fazia um aquecimento, né? Fazia o desenvolvimento, o ápice da atividade, e depois a volta à calma, né? E o ódio dos professores que pegavam as crianças depois da educação física quando o professor não fazia a volta à calma, né? Que isso chegava bem louco na sala de aula. Então, dessa mesma forma, aqui também acontece isso. Tem um momento de antes da leitura, né? Uma preparação para a leitura, o momento que vai acontecer durante a leitura, né? E o momento pós-leitura. Então, aqui a gente sugere o quê? Que antes da leitura, vocês façam uma sessão cinema. Vocês tragam um vídeo, uma animação, que eu já vou trazer para vocês 2 dicas bem legais, que fazem link, fazem gancho com essa temática, tá? Depois, vocês seguem para a leitura em si, que daí vocês vão trazer o emocionário, vão trazer junto com o emocionário, vocês podem explorar os podcasts, que tem uns podcasts bem legais, falando deste livro, desta obra. Se eu não me engano, é do pessoal do Brincar, mas enfim, no material vocês têm direitinho até sugestões com os links de podcasts que exploram essa obra, tá? E após a leitura, uma das sugestões que a gente traz para vocês é o jogo de mímica. Por quê? Justamente para que vocês provoquem os alunos a expressar o que eles sentem de forma física. O corpo falando, a expressão do rosto, aí vocês podem criar. A gente vai fazer um jogo de mímica, mas é só facial. Ou, com a sugestão da Sabrine, ou nós vamos botar a máscara e vamos fazer só com os olhos. Né? Que daí dificulta bem mais, né, o jogo de mímica. Então, esse brincar com os sentimentos e como explorar os sentimentos, primeiro, desta forma mais corporal, mais física, né? Deixar que eles compreendam que eles podem e devem falar do que sentem, para posteriormente a gente começar a tratar disso no papel. Porque daí, como eles tendo essa liberdade de tratar do sentimento e das emoções com o corpo, com a voz, normalmente eles vão ter um pouco mais de facilidade para fazer isto no papel. E aí, antes da leitura, como a gente comentou da questão, né, de fazer uma sessão cinema, a gente traz para vocês 2 sugestões bem bacanas de animações. Tem a que vocês devem conhecer, que é um pouco mais antiga, que é o Divertidamente, que é tudo a ver com a temática das emoções, né? Que vocês podem explorar, inclusive, fazer a sessão cinema dessa animação, desse filme. E aí, a partir destas primeiras emoções básicas, vocês vão partir para o emocionário. E aí, dali, vocês vão para sentimentos, outros sentimentos que fizerem gancho, né? Porque aqui no emocionário tem a raiva, tem o medo, né? Então, vocês podem fazer esse gancho. E que eu até vou dizer para vocês um pouco mais, vou um pouco mais além. Acho que o 4º ano se identifica mais com o Divertidamente, porque eles estão neste momento
em que está a personagem Riley, que ela está entrando na puberdade, né? Não que vocês não possam explorar com o quinto e sexto ano, não é isso, né? Mas, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem fazer um trabalho de progressão. Lá no início do semestre, uso divertidamente. Lá no final do semestre, vocês fecham com o Red. Por quê? Porque o Red, Crescer é uma Fera, já é um momento posterior, né? Já se percebe uma personagem um pouquinho mais crescidinha, que precisa aprender a lidar com sentimentos que explodem. Então, ela vira um grande panda vermelho, né? Quando ela tem assim um momento de explosão, de raiva, né? E ela precisa compreender. Não vou dar mais spoiler que isso, tá? Mas são duas animações que vão tratar muito sobre sentimentos, sobre emoções. Então, são facilmente vinculadas ao conteúdo da obra de leitura do emocionário, facilmente vinculada à questão das emoções, à questão posteriormente da pontuação. Então, são animações, são filmes que são muito bacanas, são filmes divertidos, que a criançada, né, os adolescentes vão curtir, a gente também. Posso interromper? Claro! Volta ali no slide do Divertidamente. Volta aqui? Ou do esse aí. Do Intensamente, nós descobrimos que o nome em espanhol é Intensamente. Inside Out, inside, dentro, out, fora, né? Em inglês. E eu tava comentando com as gurias que eu recentemente tive na Disney, tá? E sim. a Disney tem um brinquedo, né, do Divertidamente que estava fechado. Mas eu pude ter isso, tá? Isso aqui é um imã de geladeira, tá? É o que eu estava usando para tapar minha boca, tá? É um imã de geladeira com all the feels, né? Todos os sentimentos. E ele é tipo um emocionômetro, né? E ele vem com um imãzinho. E aí, todos os dias, né? Eu, que tenho idade para isso, sim, né? Vou lá e marco, né? Como eu estou me sentindo hoje, né? Como o Facebook pergunta, né? Etc, né? E aí vocês podem fazer isso com os alunos de vocês também, né? Como uma forma, sei lá, uma forma de lembrança da aula, ou para ter em casa, na geladeira de casa. Não precisa ser um imã, pode ser um papel em que eles pintem, em que eles pintem cada personagem e que eles, né, cada dia tenham a chance de marcar como eles estão se sentindo, né, e colocar a família a par disso também é uma forma de se expressar. E eu achei uma gracinha, eu tive que comprar, assim, né, embora eu não tenha filhos, eu comprei e uso para mim mesma, né, e não tinha nada do Red na Disney ainda, acho que a Disney é da Pixar. Bom, enfim, é a mesma empresa. Mas quem sabe no futuro, né, vai ter. Tá? Então é só uma dica, assim, do que vocês podem, né, explorar. Ou, sei lá, pedir para os alunos fazerem as carinhas, né, os, tipo, emojis, né, aqui, assim, nos personagens. Então é só uma diquinha extra, assim, que surgiu no meio do nosso caminho. Obrigada, Lynn. Até agora, tinha mostrado para nós hoje mais cedo, eu achei o máximo. Eu tinha um antigamente muito semelhante, a proposta semelhante, que era do Museu da PUC, aqui nosso, né, de Porto. Também trabalhava essa questão das emoções, né, de como é que tu está se sentindo no dia. Eu até penso uma outra possibilidade que vocês poderiam fazer em sala, por exemplo, é fazer um mural, daqueles mural de isopor, sabe? Ou, quem tiver a possibilidade de fazer o mural de imãs, e colocar os 5 personagens embaixo numa disposição de gráfico. Todos os dias, ou uma vez por semana, enfim, os alunos botam lá ou os alfinetes ou os imãs, com o número de alunos da turma, eles vão entrando na sala e colocam o seu alfinete ou o seu imã na coluna do sentimento daquele personagem. Então, todos os dias, ou uma vez por semana, daí, né, a gente vê a logística da turma, o professor ou os professores conseguem entrar na sala e ter
visualmente o gráfico do sentimento, das emoções da turma. Então, consegue ver se a turma está mais, né, através de gráfico, está mais com mais raiva, mais alegria, mais medo, mais nojinho, mais, né? Então, é uma possibilidade também, que é visual, é bem bacana, e provavelmente a gurizada vai gostar, porque eles gostam de se expor não se expondo, entenderam? Então, fica aí mais uma dica bacana também. Gente, né? Então, aqui hoje a gente tratou mais da questão inicial, para vocês compreenderem do que a gente vai tratar, qual é a lógica desse nosso projeto, e o início de uma primeira proposta prática, né? O nosso próximo encontro vai direcionar já mais para as próximas propostas, né? Que é essa sequência, se costumava usar muito, né? A sequência didática. Então, no próximo encontro, a nossa ideia é que vocês tenham conhecimento de todas as outras 4 propostas, que vão fechar um plano de estudo, na verdade, que vocês podem utilizar tal qual, podem adaptar como vocês preferirem, mas já é para trazer para vocês a coisa na prática. Que nem hoje a gente trouxe só o pinceladinho ali da primeira proposta, né? Essa ideia do filme, essa ideia do livro, né? A própria nuvem de palavras que vocês podem colocar junto, só para dar um gostinho do que está por vir nas próximas 4 propostas, que tem muito mais coisa, que tem atividades diversificadas. Não vou dar spoiler, tá? Tô louca para dizer, mas não vou. Porque por hoje, o nosso tempo, que é curtinho, que a gente precisaria de muito mais tempo para trazer o que a gente tem para compartilhar com vocês, nosso tempo está estourado. O que a gente vai deixar para vocês, tá? É sugestões de leitura que tratam sobre essa questão dos sinais de pontuação, de fonética e fonologia, tá? Para que vocês possam dar uma lida, né? Se inteirar dos assuntos. Vocês podem usar, enfim, nas suas aulas, podem usar, se daqui a pouco vocês estão fazendo alguma pós, alguma coisa como referencial, enfim, tá? Usem como vocês julgarem mais pertinente. Vai ficar, então, disponível para vocês essas leituras, ok? Aqui está uma delas, tá? Para vocês terem uma ideia, que é um relato de prática pedagógica no contexto de pandemia, tá? É um relato bem atual, que foi essa questão do ensino remoto e da aprendizagem digital em língua portuguesa, tá? Fica aí para vocês uma sugestão de leitura. E, né, a gente pede para vocês também que vocês preencham o formulário que a gente vai deixar disponível, para que vocês também falem para nós, contem para nós um pouquinho como vocês estão se sentindo agora, neste momento, como vocês se sentiram em relação a este nosso primeiro encontro, essa nossa primeira noite de compartilhamento. Podem já pensar, lembrar de práticas para a gente compartilhar, conversar, né? Se trocar na nossa próxima noite, nosso próximo encontro. Esse formulário também vai ser enviado por e-mail nos próximos dias, tá, gente? Mas a gente pede que vocês contribuam, por favor, porque isso é importante para nós, para que a gente compreenda também, para que vocês também falem dos sentimentos de vocês. Assim como a gente quer que os alunos falem, a gente também precisa aprender a falar, né? Articular isso. E a gente agradece, então, pela atenção. Eu abro, então, para vocês, para as meninas, Sabrine e Jury, para vocês que estão aqui conosco, nessas horinhas aqui que passaram voando, que foram maravilhosas, para se despedir. Mas é um até breve, né? A gente vai se reencontrar no dia 2, neste mesmo link, tá? Eu aguardo vocês, nós aguardaremos vocês nessa sala, para a gente continuar conversando, continuar falando sobre coisas que dão certo na sala de aula. Gurias! Obrigada, gente. Sexta-feira. Eu sei que tem um povo aí que tem aula também, né? Depois do curso. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pela companhia intelectual e humana também. E nos vemos no próximo encontro.
Deixa eu tirar para ver os rostinhos, né? Peraí. Una fotinho. Sí. Vamos ver os rostinhos. Abra as câmeras, gente. É sexta-feira, sextou. Tá tudo certo quem tiver de edredom, de cobertinha. A gente super entende, nós aqui do Sul. Sonrían. Deu uma esfriadinha aqui. Eu tava com um gato agora mesmo aqui no colo, me esquentando, mas agora ele foi embora, eu tive que puxar a cobertinha. Eu amei, gurias, achei muito legal, super proveitoso. Muito, muito, muito obrigado por vocês terem essa disposição e essa boa vontade de contribuir em tudo isso com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. Já vou ficar bem ansiosa para os próximos encontros. Tomei nota, já procurei esse livro, já achei super legal. Muito obrigada mesmo, de verdade. Achei bem legal. Muchas gracias a todos. Meninos! Gente, é isso. Né? O Douglas. Ai, tchau, Douglas. O Douglas já está na sala de aula. Gente, show de bola. Muito obrigado. Fiz várias anotações aqui no Word. E as sugestões de leituras também já fui copiando e colando aqui, porque vai que a gente perde. Acho que a gente vai construir uma coisa bem interessante juntos. Que Gratidão, legal. pessoal. E a gente vai querer ouvir as contribuições de vocês também. Todas as contribuições são bem-vindas, tá? Aguardem o nosso forms no e-mail. Então, um beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente. Uma boa noite. Uy.